Então, imagina que lá na faculdade eu levava uma coberta, cuidava do paciente, mas eu era única, né? Eu lembro que eu fui entregar uma prótese para uma paciente e aí eu coloquei numa caixa de presente para ela, escrevi um bilhete para ela e ela ficou tão, mas tão emocionada porque ela falou: eu esperei 10 anos. Ela era desdentada total, 46 anos. E ela falou: eu precisava disso para arrumar um emprego. E aí eu coloquei nessa caixinha para ela, eu e minha dupla, a gente fez um bilhete para ela, colocando para ela que a gente estava feliz de devolver para ela, né, o sorriso dela de volta. Então, muitas vezes esses detalhes, eles passam. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Eles me contam suas histórias. Esse é o podcast da LV45. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. Hoje a minha convidada é a Adriana Ronge. Ela é uma dentista que atua na área de prevenção e motivação do cliente, é isso? Eu desconhecia essa área, vou adorar esse bate-papo, é um prazer recebê-la. Poxa, Darcy, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Vamos lá, vamos bater ter uma papo. Conversa. Eu quero saber tudo, porque eu fiquei muito curiosa. Primeiro, eu preciso saber um pouquinho sobre você. Quem que é a Adriana? Você sempre quis ser uma dentista? Me conta um pouquinho. Vamos lá. Isso tem uma longa história. Adoro. Então, vamos lá. Bom, eu sou paraibana. Eu vim da Paraíba com 15 anos de idade. Na verdade, como outras pessoas, eu fui escolhida pela odontologia, né? Então, com 15 anos de idade, eu saí da minha cidade e vim para São Paulo. Cheguei aqui para trabalhar, eu vim a trabalho, já comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Aos 8 anos, eu comecei a trabalhar, entre 8 e 9 anos de idade, já em casa, cuidando das minhas irmãs. Eu sou a filha mais velha de 2 agricultores. Então, quando eu morava lá na Paraíba, no interior, era um vilarejo, tá? Na época, eu acho que quando eu saí de lá, tinha 5.000 habitantes. Então, essa minha história com odontologia já tinha começado lá. Começou lá quando eu fui a primeira vez ao dentista, em um posto de saúde, sozinha, porque a gente não tinha essa questão dos pais acompanharem a gente. Cidade pequena, vai lá, sente dor, vai lá. No máximo, ao médico quando realmente passava mal. Então, a gente já tinha uma independência muito cedo no interior, né? A gente é criado para o mundo. Essa foi minha história. Então, quando eu fui, eu senti a minha primeira dor de dente aos 10 anos de idade, que a minha mãe falou, vai lá no posto e o doutor fulano vai te ver. Então, eu fui, né? Fiquei lá esperando, estava sentada lá na recepção e tem algumas cenas que me marcaram muito. Primeiro que eu via que as pessoas chegavam, né? E eles tinham lenços na mão, lenços de pano, de tecido. Então, eu via que muitos entravam com esses lenços e saíam com os lenços aqui. E eu sentada, nem foi na recepção, era um quadrado, eu fiquei sentada num degrau, assim, porque eu era pequena e o restante era mais adultos, e eu fiquei aqui reparando, e um paciente, uma pessoa que saiu dessa consulta, ele estava com um lenço todo ensanguentado. Eu falei, não, isso aqui não vai ser legal para mim. Então, eu saí quando eu vi, né? E aí, eu fui para casa da minha avó. E a minha mãe falou, e aí, você foi ao dentista? Como é que foi? Eu falei, não, foi ótimo. Tá tudo bem. Eu falei, eu não vou fazer algo que vá causar alguma coisa em mim. Bom, enfim, resumindo, aquilo ficou marcado, né? Na minha infância, que eu fui entender depois. Então, passados 5 anos, tive a oportunidade de vir para São Paulo para trabalhar.
Então, comecei a trabalhar muito jovem, estudar, né? Eu vim morar na casa de uma tia. E eu tive a minha primeira vivência de fato com um dentista. Com 15 anos de idade, eu fui em um consultório, no qual ali sim começava a minha trajetória com a odontologia. A gente está falando de 28 anos atrás. Então, eu fui tratada nesse consultório. Tempos depois, o dono do consultório, Dr. Marcos, me convidou, né? Pediu para minha tia para que eu fizesse parte lá da equipe dele, se tudo bem, porque eu estava sem trabalho na ocasião, eu tinha trabalhado no lugar, tinha saído, e se eu poderia começar com ele. Então, de fato, ali eu falei, caramba, pode ser legal, então vamos embora para odontologia. Então, na primeira semana de trabalho, como que a minha função era ser secretária, recepcionista, né? Então, comecei como recepcionista. Na primeira semana de trabalho, não tinha uma assistente, de fato, ele tinha uma estagiária dentista que trabalhava com ele, e no dia ela tinha faltado. E aí ele tinha uma cirurgia marcada. Ele me convidou, né? Ele me pediu, né? Falou, Adriana, será se você consegue me auxiliar? Porque a fulana não vem atender. Eu falei, bom, eu não sei muito, mas estava na primeira semana, mas você me orienta. Então, fui lá fazer o primeiro auxílio, né, para ele. E era uma cirurgia de siso, 4 dentes. Você não, também já foi assim com as... Já de pé, né? Pé na porta. Exato, pé na porta. E, bom, já gostei da cirurgia em si. Lógico, tive aquela sensação naquele momento de falar, nossa, não é algo que faz parte do meu convívio, mas conseguir auxiliar, fazer todo o procedimento junto com ele. E naquela semana ele falou, você precisa entrar e fazer algum curso aqui dentro e não mais lá fora, porque você tem mão para isso. Aí ele era professor, na época, de um curso, e lá tinha o curso de auxiliar, né, que era ACD na época. Então, eu fui fazer o curso, e ali começou realmente a minha trajetória. Então, fiz o curso de auxiliar. Logo depois do curso de auxiliar, ele falou, não, Adriana, você precisa entrar na faculdade de odontologia, porque esse é o caminho. Mas eu não conseguia pagar. Então, ingressei no cursinho, fiz o cursinho para entrar na faculdade, na qual ele lecionava na Unesp, e o objetivo era ir para lá. Enfim, passei na primeira fase. Segunda fase, o que você tem que fazer? Morar, porque era integral, né, a faculdade. Se eu fosse para lá, para morar, quem que ia trabalhar? Eu vim para cá para trabalhar, lembra? Vim para ajudar os meus pais. Então, ali foi o primeiro stop. Não dá para fazer agora, vamos esperar, né? Passou a oportunidade da faculdade lá atrás, há 28 anos atrás, da universidade, 28 não, 27, porque eu já estava, né, saindo do colegial. E aí a gente deu aquela primeira parada. Fiquei como técnica, e eu fui fazer o curso de técnica, chamava Técnica em Saúde Bucal. Foi aí que eu comecei a entender o que era motivação, né? Então, o que fazia uma técnica em saúde bucal? A gente trabalhava praticamente com orientação de higiene. Full time, o tempo todo, né? Então, a gente tinha essa prática, né, lá no consultório, mas lá no Marcos, ele não tinha isso muito estabelecido. Então, foi algo que foi criado mais por mim. Então, eu falava para ele, olha, para a gente motivar o teu paciente, quem que não vem ao teu consultório há X tempo? Aí ele falava assim, porque ele trabalhava com prótese total, era a especialidade dele. Não se falava tanto em implante como é hoje em dia, né? E aí eu comecei
a buscar. Foi aí que a gente começou a trabalhar uma lista que chama lista de recall, lista de retorno. Então, eu ligava para esses pacientes, falava que o Dr. Marcos precisava vê-los, né, para uma manutenção, e quando o paciente retornava, eu sentava com o paciente para verificar como que ele estava se cuidando. Porque, normalmente, o que a gente vê é que o dentista, ele não faz isso no primeiro momento, né? Eu venho de uma prática da odontologia onde a limpeza era dada de brinde. Ou muitas vezes a limpeza deixava-se por último do tratamento. E não era a primeira coisa, né? Não tinha a motivação. E ali eu já comecei a falar, não, a gente tem que girar, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Bom, passado o tempo, eu fui trabalhar numa outra clínica, na qual, quando eu cheguei lá, aí sim, o programa, né, de prevenção lá já acontecia há muitos anos, né? Então, nessa família, a primeira coisa que se fazia era a prevenção. O paciente não sentava na cadeira se não passasse pela técnica, né, higiene bucal, que fizesse essa orientação, né? Como que está, fazia-se as radiografias de boca toda, fotografias, a gente ainda usava na época as câmerazinhas de tela pequenininha, eram as coisas que a gente, algumas informações na qual a gente juntava, né, para passar para o especialista, o cirurgião dentista, mas ali a gente já fazia as radiografias e as fotografias e a motivação do paciente. E como esse programa lá era muito bem estabelecido, quando eu vi aquilo acontecendo, me remeteu àquela paciente lá do interior, né? Então, eu via que o que acontecia lá, Darcy? Hoje eu tenho 44 anos. Praticamente todas as minhas amigas, quando eu vou visitar, quando eu vou lá na Paraíba, muitas delas não têm dentes importantes, principalmente os dentes da frente, né? Era uma realidade, né? Se tirava dente com muita facilidade. Você imagina no interior, eu ainda, se falar assim, mas você é jovem, mas eu venho do interior mesmo. O dentista da minha cidade era um dentista prático. Eu peguei dentista prático, né? Depois teve a formação. A minha mãe pegou dentista prático. O que é um dentista prático, para quem não sabe? Ele faz aquele um que só curso. resolve, vai... Exato. Ele fazia-se um curso básico, às vezes até protético, né? Mas não era um especialista, não era uma pessoa que vai lá e resolve. Tô com dor, tira o dente. Não tô com dor, não estou com dor, vou tratar, vou fazer um canal. Então, eu vivi isso na minha pele, né? Eu vejo muitas amigas hoje que usam prótese total com a minha idade, né? E que foi uma realidade e que aquilo lá marcou muito para mim, né? E por isso, quando eu vi aquele paciente lá com o lenço ensanguentado, eu via que ali tinha acontecido algo que não era apenas um tratamento. Então, eu ouvi, né, nesse consultório também, além de ver o lenço ensanguentado, eu ouvi dores, né? Eu ouvi gritos. Então, isso ficou marcado para mim. E era tudo muito rápido. Eu lembro dessa rapidez no tratamento. E quando eu cheguei nessa clínica, que eu vi a palavra prevenção, e eu tive o privilégio de motivar, né, de fazer uma orientação de higiene em uma paciente de 95 anos, com todos os dentes na boca. Então, eu falei, não, isso daqui realmente é possível, né? Então, me apaixonei ali mesmo pela prevenção, e nessa prevenção a gente começou a criar vários vínculos com os pacientes, que a gente ficava muito sozinha, né? Naquele primeiro momento, sozinha assim, vai orientar, inicia, como que você faz a orientação de higiene. Então, o paciente começava a se abrir, começava a contar os seus medos, né? Suas angústias, suas aflições. E como a gente, como assistente da época, a gente
tinha mais tempo do que o profissional ali, esses vínculos, eles foram amadurecendo, né? E eu percebi que eu poderia ser um instrumento de coragem para aqueles pacientes. E aí eu comecei a estudar, larguei a formação de dentista e com uma área técnica comecei a fazer terapias complementares, né? Então, todos os cursos assim que você possa imaginar de terapias, reiki, práticas de reiki, práticas de imposição de mão, de energização, de ouvinte, né? Eu sempre fui uma boa ouvinte, né? Então, muitas vezes a paciente chegava e falava, nossa, quem vai me atender? Eu falava, fica tranquila, quem vai te atender vai ser fulano, beltrano. Mas, primeiro, a gente vai fazer uma sessão de fotos. E ali, aquela sessão ficava uma sessão muito legal e o paciente ia relaxando. Bom, conheci essa área preventiva dessa forma, né? Em motivar mesmo, em agregar coisas ao paciente, sem ao menos ter que fazer algo invasivo, que era algo meio que inovador na época, né? Diferente, a gente quando sente dor hoje, que a gente procura, a gente já sabe o que a gente quer. Hoje praticamente não tem o especialista, né? Ou não tem o clínico geral, né? Tem um especialista. O que você, quando você vai ao dentista hoje, até o próprio paciente já sabe. Eu quero um implante, eu vou ao implantodontista. Eu quero um aparelho, eu vou ao ortodontista. Antes não. Antes tinha clínico geral, né? Você ia, ele, quando não fazia, indicava, mas não era ali naquele ambiente, num único ambiente. E eu já trabalhava no lugar onde era uma clínica multidisciplinar. Tinha todas as áreas, inclusive essa de motivação. Bom, me apaixonei mesmo por essa área e eu tive a oportunidade de ser uma das TSBs, higienistas, a primeira, né? A segunda fui com uma colega para fora do país. Então, na época, para a gente foi muito legal. Primeiro que a gente ia, porque TSB no Brasil é higienista no exterior, né? Hygienist. Então, todo mundo lá nos Estados Unidos, principalmente, quando entra em um consultório odontológico, passa por uma hygienist, né? Uma higienista. Então, ela faz toda a parte motivacional, limpeza, e lá, sim, é uma especialidade. Então, eu fiz parte da associação, né, da americana. Fui membra ainda por 5 anos. Participei de 2 congressos importantes, um de 100 anos da profissão, lá nos Estados Unidos. E eu conheci higienistas com 40, 50 anos de profissão. E aqui era muito novo, nem... Aqui tinha, assim... Mas bem pouco. Tinha, mas não... É porque, na verdade, quando fala na técnica, né, que existe na medicina, né, técnica em enfermagem, só que, assim, não é um procedimento no qual a gente precisa atuar tecnicamente na boca do paciente, né? Eu peguei aquela veia do cuidar, do entender, de ter aquele tempo que o dentista não tinha, né? Da motivação mesmo. E, de fato, eu conheci o que era uma profilaxia, né? Que é a famosa limpeza, todo mundo conhece como limpeza, né? Então, a profilaxia dessa clínica, ela durava, né, 1h30. Se hoje a gente fala em limpeza de 1h30... As pessoas morrem, né? As pessoas morrem. E o que eu vou fazer em 1h30? Tem tanta coisa assim para fazer em 1h30? Tem muita coisa para fazer em 1h30. Primeiro que tem toda uma conversa, tem toda a parte motivacional, tem a parte no qual a gente faz revelação do biofilme, né, da placa bacteriana, como é conhecida. A gente motiva o paciente, como você está usando o fio dental, qual é o fio dental que você usa, que escova que você usa, tem alguma outra escova, como que você escova, mostra aqui para mim como você faz. E aquilo lá era algo diferente
para a ocasião, né? Mas fazia parte do nosso dia a dia clínico. E eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero motivar as pessoas para que elas não tenham problemas daqueles de perder dente muito nova, né? Prevenir cárie, porque é informação, né? E a gente, como técnica, existem muitas e muitas coisas a ser estudado. Então, eu comecei a mergulhar em livros, em cursos, estudar até a estrutura de fio, do que o fio é para cada um, a escova, do que ela é feita, é de nylon, qual que é a diferença do nylon para Você foi no detalhe mesmo. Exatamente. Então, naquela época, eu já gostava. O que tem no creme dental? Né? Tem detergente, tem isso, tem aquilo outro, que hoje até tem vários livros, né? Profissionais renomados escrevendo livros sobre isso. Então, a prevenção, ela nunca saiu, mas agora ela está muito em evidência. E eu fico muito feliz por isso. Que bom, demorou quanto tempo? Na minha carreira, assim, quando eu comecei a motivar, a gente está falando de 27 anos, né? Assim, que eu vi como assistente. Aí eu formei como TSB em 2003, né? 21 anos, 22 anos vai fazer agora. Então, quando eu comecei realmente a atuar. E aí, falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Comecei a praticar. E aí, o que eu via muito nos pacientes? A gente criava vínculos no qual o paciente já falava assim, Adri, mas eu queria que você tratasse uma cárie. A minha cárie, eu gostaria que você fizesse meu tratamento. Você se conectava, né? Exato. Até por esse tempo e essa dedicação ali, você acabava criando uma conexão. Muito. E aí eu falava, eu não posso, porque a partir de agora você vai com um dentista. E aí eu comecei a ter muitos pacientes pedindo para fazer. Falei, não, então talvez esse é o momento de fazer odontologia. Então, comecei a estudar de novo, falei, agora vai. Comecei por segunda vez, e aí por alguns problemas parei de novo, que eu tive que priorizar algumas coisas na minha vida. Eu priorizei a maternidade, né? Que foi um sonho, um desejo de ser mãe, e eu não podia, sempre que eu faço algo, eu entro de cabeça, né? Então, na ocasião, eu não podia fazer tudo. Então, eu dei mais uma paradinha, falei, agora eu vou ser mãe, né? Eu vou fazer odontologia assim que tudo eu realizar meu sonho de ser mãe. Aí, sim. Era o momento, né? Era o momento, veio o momento de fazer odontologia, e o que eu percebi, que se eu não tivesse passado por todas as áreas, para mim foi muito importante, Darcy, passar no consultório ali, é que eu resumi, mas eu pulei em alguns consultórios, né? Foram 3 depois do Dr. Marcos. Com essa clínica na qual eu aprendi, sou muito grata com tudo que eu vivi lá. Eu passei por várias áreas como auxiliar, como TSB, fiz um pouco da parte administrativa, uma parte da esterilização. Então, eu conheci todas as áreas de bastidores de um consultório, né? Quando eu formei, quando eu resolvi mesmo, de fato, que era o momento, eu já estava com alguns clientes, alguns pacientes, né? Motivados, né? Que eles que falavam, a partir de agora... Você é minha dentista. Exato, você é minha dentista. E aí, quando eu decidi mesmo seguir, né, a carreira da odontologia, foi que a gente se depara. Não existe hoje na odontologia uma especialidade no qual você vai fazer uma especialidade em prevenção, né? Você vai fazer uma especialidade em periodontia, vai fazer em várias outras áreas. Resolver algum problema que a pessoa já tem, não prevenir. Prevenir, não, né? Porque prevenir parece ser algo muito simples, né? E não é. Não é. A gente motivar um paciente,
de uma vida. Você imagina, eu pego pacientes hoje de 70 anos, de 80, 90 anos, que levou uma vida fazendo tudo aquilo que ele aprendeu, né, com o especialista ou com o dentista dele. Então, o que a gente hoje faz na consulta de prevenção, me fala como você passa o fio dental. É unânime. Muitas vezes tem pacientes que não sabem nem como segurar o fio dental, né? Enrola no dedo que muitas vezes vai machucar a gengiva, ou então que não tem uma eficácia. Como que você escova os dentes? Então, aquela escovação está provocando problemas como desgastes muito importantes, né? Que vai repercutir depois na vida dele. Parece ser bobagem, mas não é. Porque são movimentos repetitivos que a gente faz. De uma vida, né? De uma vida. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é escovar os dentes. Como que a gente está escovando os dentes? Por que a gente tem cárie? Por que a gente tem doença gengival? Muitas são por falta de higiene, né? Principalmente a doença cárie. A doença cárie, ela se manifesta através de lesões, né? Essa lesão que é dependente de açúcar, né? Que é dependente de um resíduo que vai se transformar nessa lesão, né? Essa bactéria vai se transformar. Então, como que a gente vai conseguir orientar o paciente, mostrar ao paciente que ele não pode ter cárie? Isso é um fato, né? Os pacientes hoje a gente tem esse acesso que a gente não tinha lá atrás. Então, acesso a fio dental, escova, fio dental, creme dental e raspador de língua, que eu falo que são 4 instrumentos que a gente tem que ter ali no nosso dia. Tem o seu Instagram que você ensina, inclusive, como usa. Exato. Pode parecer uma coisa simples, mas aquilo lá vai te prevenir de tratamentos de valores, né, financeiros muito grande, né? Então, hoje eu trato de paciente que nunca tiveram contato com cárie, né? Que não, que tenha muitas vezes o contato com a doença cárie, mas que a gente consegue, no primeiro momento, hoje a gente tem exames, né, radiográficos, hoje as radiografias digitais, elas trazem essa rapidez no diagnóstico, né, naquele momento. Então, hoje a gente tem materiais e restaurações que trata a cárie sem anestesia. Começo, né? Em alguns casos, em comecinho da lesão, a gente consegue fazer a reversão, né? Estacionar aquela bactéria, né? E aquela progressão. Então, hoje eu trabalho eu sempre falo, você sentou aqui, quando o paciente muitas vezes não teve contato com cárie, com canal ou com ausência de dente, eu quero te ver assim daqui a 50 anos. Você está fazendo um compromisso comigo. E eles conseguem entender. Então, eu não gasto 1h30. Eu ganho 1h30 com ele. E para mim, tê-lo na cadeira só fazendo prevenção, para mim é um ganho muito grande, principalmente pessoal. Eu ia falar isso, né? Eu imagino que seja os dois, né? Uma balancinha aí, tem uma o pessoal também, né? Okay. E aí você se formou e você já montou sua clínica ou você foi trabalhar com outra pessoa? Como que foi? Então, eu me formei já em sociedade, né? Eu já era sócia de uma clínica, então o caminho foi mais curto. E fora que você já tinha toda essa bagagem, que você tinha passado por várias áreas, né? E como que o que eu falo hoje, eu gosto muito de motivar, principalmente os assistentes, ou os TSBs, ou as pessoas que estão na área da odontologia, que queiram, né? Que querem crescer, que querem evoluir, não é impossível, né? Comecei a ser sócia de uma clínica, eu ainda não tinha a formação por completo, né? Mas eu tinha na minha cultura, já a prevenção ali muito estabelecida. Então, eu organizava os dentistas, eu conseguia coordenar,
né, todos os tratamentos com eles, com os especialistas, né, então, nas documentações, então a gente sentava para discutir, e senta, né, para discutir os planos de tratamento, lá com aquela bagagem de assistente, né, eu tive a oportunidade de elaborar planos de tratamento como assistente do lado de grandes dentistas. Muitos nomes que hoje estão aqui no Brasil e até fora, né? Então, eu consegui absorver o melhor de cada um, né? E agregar na minha carreira. Então, nem era dentista na época, eu já era coordenadora de algumas clínicas, né? Quando eu saí de São Paulo em 2019, que eu fui pro Nordeste, eu fui a convite de uma clínica para ser coordenadora de área, né? Eu não era formada ainda, eu interrompi ali a faculdade, né? E eu fui para essa clínica para levar a prevenção, para levar como técnica, motivar as pessoas, né? Motivar dentistas a orientar os seus pacientes e não somente focar no tratamento em si, chegar, executar um canal, executar uma faceta, uma lente, como hoje as pessoas falam, né? Então, para mim, aquilo sempre foi muito importante, né? Então, eu falo que a prevenção me trouxe, né? A odontologia me trouxe de presente essa motivação que eu acho, que eu vejo nos meus pacientes, como eles se transformaram. É que você tem essa questão que você trabalha, essa área de atuação, né? Ela é muito humanizada, né? Eu sinto isso em você, até a maneira como você fala, né? E aí foi através disso também, porque a gente não vai motivar ninguém se a gente não conseguir humanizar, né? A gente não motiva no grito, a gente não motiva sendo rude, a gente motiva dando as ferramentas, né? Mas principalmente entendendo o porquê que aquele paciente não faz. Porque você passa fio dental? Todos vão dizer passo, praticamente, né? Tem alguns que vão falar, de verdade eu não passo. Os sinceros. Os sinceros, existem os sinceros. Mas não é o passar fio dental, não é a escovação. É muito mais, vai além. Então, os medos, né? Então, eu como venho lá do Nordeste, eu sei o que é medo de sentar numa cadeira de dentista. Eu evitei, por medo, naquele momento. Também, né? Você ficou com esse trauma, até eu fiquei com o seu trauma agora. Compartilhei ele aqui um pedaço. Exato, porque de fato é assim. Muito pesado, na cidade né? pequena é assim. Existem histórias, existem traumas que na faculdade a gente aprende técnicas quando a criança ela não colabora. Existem as técnicas que a gente precisa segurar a criança, né? Eu preferi, né, na odontologia, usar cada vez menos essa técnica, e sim a do encantamento, desde a criança, né? Porque uma experiência ruim, aquela experiência ruim vai te marcar para o resto da vida. Quantos não têm medo do barulhinho do motor? Quantos não têm medo da anestesia? Né? Quantos não têm medo até de entrar? Eu pego muitos pacientes, eu peguei já muitos pacientes com traumas de não subir, né? De não entrar numa sala. Então, de conversar com ele na recepção, às vezes até marcar uma consulta online, porque ele tem uma fobia do branco, né? Então, a odontologia, ela foi mudando. Você vê que hoje em dia, os consultórios já não tem mais tanta área de consultório, já não tem aquele cheiro que remetia, característico, né? Aos materiais que eram utilizados, os cuidados também que a gente tem na abordagem com o paciente também mudou bastante. Então, eu usei de várias ferramentas minhas e principalmente dos meus pacientes para a gente conseguir fazer uma abordagem do cuidado. Então, hoje a gente trabalha com cuidado,
né? Então, o cuidado além de qualquer coisa. Tem um trauma, tem uma história, né? Se tem uma história, ela precisa ser respeitada. Então, foi através do quê? Né? Foi uma dor, foi uma anestesia que não pegou direito. Então, isso fica marcado mesmo para a vida, e aí a gente começa a trabalhar. Foi aí que aquelas terapias complementares. Eu ia te chamar de eu ia falar já que você tinha a área de odontoterapia também, né? Porque lá você aplica, né? Algumas terapias, né, para poder Exato. ajudar nesse processo, né? Quais são elas? Como que Exato. funciona? Eu uso muito a prática do reiki, né? Eu faço bastante imposição de mãos. A gente usa muitos óleos essenciais, a gente trabalha bastante com o cheiro, né? Com a música, com o ambiente, toda uma parte terapêutica de conversa, né? Que eu aprendi, eu estudei sobre isso. Não entrei como formação, mas estudei muito a respeito. Então, a gente consegue usar essas terapias complementares a favor, na hora que o paciente senta ali no consultório e ele consegue ter uma sessão agradável, né? Existe também uma complementação com óxido nitroso. A clínica usa muito esse recurso, que é o famoso gás do riso, né? O gás hilariante. Que em alguns extremos, alguns casos, alguns pacientes usam, e até outros que falam, não, eu gostaria de utilizar porque eu quero ter mais conforto, não quero ter não quero ter tanta sensibilidade, porque ele minimiza, né, a sensibilidade. Mas o que eu percebi mesmo, que a gente trabalha bastante com essa terapia mais holística, complementar, é que a gente conseguiu um resultado muito bom nos nossos recalls, né, nos nossos retornos, no tratamento, na longevidade, na saúde do paciente como um todo. Então, o nosso foco é prevenção. Primeira coisa, a gente trata lá, nós temos na clínica todas as especialidades, desde a parte da criança, né? Não é uma clínica especializada em odontopediatria, mas a gente tem a nossa ortodontista que trabalha, que faz toda a parte, desde quando ele já começa a ter os dentinhos, né, em formação e precisa de uma avaliação, a gente já tem essa especialista, a gente tem a parte de implante de canal, de todas as especialidades em um único lugar. Mas o nosso ponto, o nosso pilar, Ponto de partida o nosso ali. pilar é a prevenção, é a motivação, isso não mudou. Então, eu acho que para a odontologia, não de agora em diante, já era, né? Uhum. Mas mais do que nunca, eu acho que a prevenção é o melhor caminho na odontologia, em qualquer área. Mas na odontologia é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque eu costumo dizer que quem tem 32 dentes, contando os terceiros molares, que são os dentes do siso, eu falo que tem 36 vidas. Então, 32 vidas. Eu cuido de 32 vidas. Tem pacientes que têm menos. São vidas, são membros. Né? A gente perde um membro daqueles, desestrutura toda uma parte funcional. Né? Então, a gente cuida lá até onde a gente consegue no limite. Não tem jeito, realmente a gente vai para um outro tipo de tratamento. Mas o básico mesmo é a prevenção. E você já pegou, assim, deve ter pego, deve ter muitas histórias, né? Mas paciente que tentou fazer, não conseguiu em outros lugares, e aí quando chegou lá, você conseguiu reverter essa situação? Conseguiu ajudar a pessoa? Olha, a gente tem muita gente. Muitos pacientes que a gente conseguiu reverter e transformar essa experiência em algo que muitas vezes a gente estabelece, né? A gente começa na motivação sempre, né? Então, a consulta de motivacional, de prevenção, e a gente tem para aquele paciente, individualiza aquele paciente para um recall. Então, se ele tem gengivite, doença periodontal, facilidade à doença cárie ou qualquer outro tipo de problema, ele tem um recall estabelecido para aquilo.
né? Se ele não tem tantos problemas, ele tem um outro tipo de recall. Então, o que a gente percebe, tem muitos pacientes que a gente coloca 6 meses de recall, dá 4 meses ele liga. Fica dependente, né? Fica carente, né? Exato. Muitas vezes ou por... eu tô inseguro, minha gengiva sangrou, você falou que se sangrasse ia ser um problema, então eu preferi vir antes. Não espera, né? Ficar super... Já volta porque perdeu o medo, né? Exato. Eu falo que se de 5 que eu motivo, um volta, ou se de 100 que eu motivo, um volta, já valeu a pena, né? Então, é um caminho, é um tratamento no qual a gente se apaixona muito quando há a transformação, né? Muitas vezes tem pacientes que hoje a gente percebe muito, né? O apelo estético, né? Existe um apelo estético muito grande. O paciente chega no consultório, bom, preciso vir porque eu quero fazer minhas lentes, preciso de um sorriso branco. Quando a gente senta, que a gente faz as imagens, que é uma das primeiras coisas que a gente faz. Radiografia, fotografia, escaneamento intraoral, a gente monta uma apresentação e a gente senta com ele e mostra que aquele caminho, para ele chegar lá, naquela estética, o dente branco, bonito, existe um caminho a percorrer, né? Porque se a gente já pula essa etapa, aquela etapa final, ela vai se destruir mais rápido, né? Eu falo para os pacientes, você quer investir no sorriso? Vamos pelas etapas. Em alguns casos é possível. Quando ele não tem uma parte biológica, né? Não tem doença, a parte funcional não tem sintoma, né? Físico, né? Hoje a gente tem muitos apertadores como nunca se teve, né? Muito se fala em bruxismo hoje, como, né? Já foi falado, mas hoje cada vez mais. Então, a gente costuma orientar esse paciente que para ele chegar naquele resultado, se ele passa por algumas etapas, ele vai ter longevidade e o investimento praticamente vai ser menor ou único, né? Se ele passa, do que ter que manutenção, né? Refazer, né? Refazer. Então, eu acho que é algo que a gente tem muito concreto lá, que eu acho que os pacientes, eles trazem, né? Isso, eles são a própria, né, resposta de que funciona. Eu vejo que quando eu faço também os treinamentos em outras clínicas... Eu ia perguntar isso, porque você tem toda uma trajetória, uma bagagem, Sim. especialização, muitas histórias você deve ter. Outros profissionais te procuram também, outras clínicas, para você compartilhar esse conhecimento? Sim, bastante, bastante. Já viajei muitas cidades do Brasil levando, né, essa prevenção e mostrando mesmo para o profissional, porque na faculdade, Darcy, a gente não tem tempo do cuidar, né? A faculdade, o tempo é muito corrido para coisas mais técnicas. A gente não tem, por exemplo, um semestre de como a gente vai cuidar do paciente. O paciente que tem medo, que tem trauma, como você vai acolher aquele paciente? A gente vai chegar no consultório, a luz vai estar meia luz para ele, o cheirinho vai estar assim, a gente vai recepcionar assado. Não tem isso na faculdade. São centenas de box que a gente tem que atender num tempo super corrido. Eu lembro que na faculdade, uma vez eu levei uma coberta para um paciente. E levei um travesseirinho aqui e uma coberta. E aí o professor do corredor estava passando, aí ele passou, o que é isso? Falei, uma coberta, a paciente tem muito medo, ela tá com muito frio. E aí eu trouxe uma coberta, coloquei óculos escuros, eu fiz eu mesma, à mão, uns protetores de olhos, que a gente coloca aqui e fecha, que são de chás. Então, eu coloco óleos essenciais, chás. A gente esquenta. Aquilo traz uma paz.
e traz, remete a cheiros gostosos. Até muitos pacientes falam, nossa, me lembra muito o cheiro do chá da casa da minha avó, do bolo que eu comi na minha avó. Então, a gente trabalha muitos sentidos, muitas sensações, essa sensação boa. Então, imagina que lá na faculdade eu levava uma coberta, cuidava do paciente, mas eu era única, né? Eu lembro que eu fui entregar uma prótese para uma paciente e aí eu coloquei numa caixa de presente para ela, escrevi um bilhete para ela e ela ficou tão, mas tão emocionada porque ela falou, eu esperei 10 anos. Ela era desdentada total, 46 anos. E ela falou, eu precisava disso para arrumar um emprego. E aí eu coloquei nessa caixinha para ela, eu e minha dupla, a gente fez um bilhete para ela, colocando para ela que a gente estava feliz de devolver para ela, né, o sorriso dela de volta. Então, muitas vezes esses detalhes, eles passam. Não né? passa, né? Fica, Eles né? passam. Não passa, ficou aí. É não fácil passou. de passar detalhes, né? Quando a gente tá com a manada, quando Você tá a no gente automático, tá no né? automático, exato. E a minha missão, eu acho que quando a odontologia me escolheu, por conta de toda essa trajetória, era para cuidar de gente. E eu gosto. Deu pra perceber, adoro. né? Você pode, inclusive, fazer a odontoterapia e você poderia fazer aí um curso de especialização nessa área pra galera, viu? Poxa, eu gosto muito, Darcy. A transformação dos pacientes, eu tenho muitos relatos, né, de pacientes que falam, poxa, você transformou a minha vida, gratidão por você não me largar, por você segurar a minha mão. E não foi como o dentista colocando lente, nada disso, nem nada contra, tá? Nada contra. É um Tô falando que é um né? processo. Você ajuda a pessoa Exatamente. nesse processo para resgatar a autoestima e outras coisas que vêm junto, né? E aí eu tenho na consulta que eu faço desde sempre, que é um revelador de placa, a gente coloca um líquido e mostra como que está a escovação do paciente. A gente sempre fez isso. Hoje, graças a Deus, muita gente usa, que é importante muitos profissionais usarem para motivar seus pacientes. Eu tenho pacientes que falam assim, doutora, qual que é a minha nota agora, hein? Ainda quer botar ali uma notinha lá, né? Que é Do uma começo notinha. e depois. Qual que é a minha nota? Passei de ano, agora é 7, melhorei. Não tem preço, né? Então, ele tá motivado. Melhorei no fio dental. Tem muitos que falam assim, ai, meu Deus, vou ganhar bronca. Vou sentar e você vai me dar bronca. E a gente tem essa relação, a gente tem essa conexão, né? De troca, né? Eu sempre falo para eles, eu te ajudo e você me ajuda. Eu te ajudo a cuidar dos seus seres que estão aí dentro da sua... São 30 vidas, né? São 32 vidas. E elas são suas, mas elas também são minhas. Porque já passou pela minha mão. Então, eu quero continuar até a gente ficar bem velhinho. Então, a gente tem essa conexão que é muito importante. E você é realizada hoje? Darcy, de verdade, eu acho que eu não poderia ter feito a profissão melhor. Eu não poderia ter escolhido a profissão melhor. Na verdade, quando a profissão me escolheu, eu acho que já tinha estabelecido, né? Eu sou realizada. Eu adorei, viu? Adorei escutar essa história. Que legal você compartilhar ela aqui com a gente. Obrigada. E como que as pessoas têm que fazer para te seguir na rede social? Que agora, eu sei que você foi um pouquinho ali mais reservada. Sim. E agora você está chegando na rede social. Agora as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer você melhor, conhecer sua trajetória, saber, você vai dividir aí outras coisas com a gente.
É um privilégio, inclusive. E como que as pessoas têm que fazer para começar a te seguir lá na rede social? Vou pedir para você deixar aqui, olhando para essa câmera. Tá, Ó, você não gosta muito, mas você vai ter que olhar para ela. Vamos lá. Bom, vocês vão me encontrar através de 2 canais. Primeiro que é da Hale Clinic, odontologia. Lá tem todas as especialidades, né? Tenho uma equipe muito bacana, fantástica, que gosta, né? Além de mim, de cuidar do ser humano também. E vocês vão me encontrar no meu pessoal, que é Adriana Ronge, no Instagram. E é isso, gente. Fico feliz de seguir. Que legal, de que compartilhar. História linda. Que história linda. Que bom que bom você veio compartilhar, porque às vezes você fica lá com a história guardada, né? E essa história merece ser contada e que sirva de inspiração para outros profissionais. Bom, é o que eu falo. Se de 101 se motivou-se por aquele momento, né? Por aquele cuidado, a gente já fez a nossa parte. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que, olha, aquela menina, né? Que saiu... Tava no banquinho lá. Exatamente. Levei um tempo, né? Para me transformar nessa profissional que hoje eu falando como dentista, mas se eu não tivesse passado por todas as etapas, né, que eu passei, talvez eu não tivesse conseguido chegar onde eu cheguei, né? Então eu fico feliz, eu tô muito, muito realizada, assim, principalmente pelos meus pacientes, que eles foram os meus maiores incentivadores e motivadores, para que eu continuasse e não desistisse da odontologia, né? E de ir além. E eu não cheguei lá ainda. Tem um caminho ainda aí, tem mais coisa vindo por aí, né? Tem muita coisa legal. Eu quero mesmo agregar cada vez mais pessoas, levar mais histórias, para fora também, né? Do Brasil a gente já faz isso nas clínicas. O meu sócio, ele trabalha com isso, e toda vez que ele monta uma clínica, o primeiro pilar que a gente monta, né, que ele me convida a montar junto com ele, é o caminho da prevenção. Então eu fico feliz que no Nordeste, hoje, quando eu passo no Instagram de alguns colegas, que eu vejo um paciente lá com uma mantinha, que eu vejo o paciente com tapa-olhos, que eu vejo o paciente com pedras, um óleo, né, uma aromaterapia, eu falo, aí eu plantei a minha semente. Então, várias clínicas, muitas, mais de 20 clínicas que praticam, né, essa odontologia, muitos dentistas. Se eu contar aqui, muito mais de 100 dentistas, né, já praticando isso. Quietinha, vou lá, ajudo no que eu posso, mostro, a gente sempre tem que mostrar, e o que eu recebo muito deles é o feedback, falar, poxa, gratidão por você ter vindo aqui, por você ter me ajudado, e isso para mim é um presente. E foi um presente para nós, escutar a sua história, de verdade. Muito obrigada. Obrigada, Darcy. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, ó, merece vários likes. Se é novo aqui no canal, já se inscreva. E eu quero ver comentário aqui, porque eu quero que essa história chegue muito longe. Tchau e até a próxima.